Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina de inteligência computacional e ao nosso conteúdo de aprendizado supervisionado. Então, na nossa primeira aula, a gente deu uma revisada, vimos as preliminares necessárias para a gente dar continuidade, que a gente viu o que são processos determinísticos, processos estocásticos, distribuição de probabilidade. E agora nós vamos lembrar um pouquinho do que foi o primeiro conteúdo que a gente viu na disciplina, que foi o que era mesmo aprendizado por instâncias. Bom, aprendizado por instâncias, gente, e eu não falei isso lá, era uma técnica chamada inferência transdutiva ou transdução, que é quando você pega das instâncias e tenta fazer inferência direto para instâncias. Então, é de instâncias para instâncias, ok? A diferença é que, por exemplo, nas técnicas que a gente vai aqui aprender daqui para frente, a gente não está fazendo inferência das instâncias para as instâncias. A gente está fazendo inferência de um modelo para instâncias que a gente nunca viu. Então, o que é a transdução? É de instâncias que eu conheço para instâncias que eu não conheço. Daqui para frente, as inferências que a gente vai fazer vai ser de um modelo que aprendeu a partir de dados, né? De um modelo para instâncias, para novos dados. Então, quais são os problemas disso aí? O aprendizado baseado em instâncias depende de todos os dados, depende da base de dados que você tem. E isso, quando você tem um banco de dados que ele é de alta dimensionalidade, e aqui eu tenho que lembrar, dimensionalidade é o número de atributos. Então você pode ter um banco de dados igual aquele lá do Titanic, que tem 5 atributos. Ele é um banco de dados de baixa dimensionalidade. Mas, por outro lado, você pode ter um banco de dados que tem 100 atributos. Então, ele é um banco de dados de alta dimensionalidade. E você tem o volume. O volume é a quantidade de linhas, a quantidade de instâncias, ok? E aí, quando você tem 100 linhas, é um banco de dados de baixo volume. Mas você pode ter um banco de dados com 1 milhão de linhas. Então, por que o custo computacional do aprendizado de instância é muito alto? Porque quanto maior a dimensionalidade e o volume, mais caro vai ser eu conseguir fazer inferência utilizando esse banco de dados. Lembra que quanto maior o número de atributos, mais cara é aquela função de distância para fazer calcular a similaridade entre duas instâncias. E quanto maior o volume, mais comparações eu vou ter que fazer da consulta que eu estou fazendo com todo o resto do banco de dados. Então é muito caro computacionalmente. Para alguns casos, ele chega a ser impraticável. Ele é um método simples, ele é um método bem interessante. É assim, a primeira coisa que a gente deve experimentar em algumas aplicações, mas ele é extremamente caro computacionalmente, o que torna proibitivo para a maior parte das aplicações. Então, o que a gente quer fazer daqui para frente? A gente não quer mais trabalhar com todos os dados. A gente quer dar um jeito de aprender os dados, transformar eles em uma coisa menor que eu possa utilizar ao invés de utilizar diretamente os dados. E aí que entra o aprendizado supervisionado. O que isso quer dizer? O aprendizado supervisionado, ele faz a inferência indutiva ou a indução, que ele utiliza os dados para gerar uma representação mais compacta, ou seja, um modelo, e esse modelo ele generaliza a informação contida nos dados. Então, eu não utilizo mais todos os dados para poder fazer inferência. Eu quero criar um modelo. Mas o que é um modelo? Um modelo ele é um conjunto de parâmetros que vai ser utilizado pela função de inferência. Então, isso aqui é a definição mais simples. São os parâmetros que eu vou utilizar pela função de inferência. Mas o que são esses parâmetros? Esses parâmetros, eles descrevem, ou melhor, eles generalizam todo o conjunto de dados. E a gente pode utilizar só esses parâmetros em vez de utilizar todos os dados propriamente ditos. Então, o modelo, ele substitui os dados. Qual que é a lógica do aprendizado supervisionado? Eu tenho um fenômeno, ok? Um fenômeno natural, um fenômeno que está acontecendo no mundo,
E esse aqui, ele, como nós já discutimos na aula anterior, ele muito provavelmente vai ser um processo estocástico. Eu observo esse fenômeno, eu meço, eu gravo os dados desse fenômeno. E aí, lembrando que aqui nesses dados eu tenho um conjunto de atributos que eu vou chamar de atributos descritivos e um conjunto dos atributos que eu vou chamar do atributo alvo, que é o que eu quero adivinhar. Aí eu tenho que aprender esses dados e criar um modelo. Este modelo, ele descreve e substitui os dados, entendeu? E a partir daí eu vou prever, fazer previsões nos dados utilizando este modelo e não os dados propriamente ditos, como eu fazia lá no aprendizado por instância. Agora, por que eu chamo esse tipo de aprendizado supervisionado? Porque toda vez que eu crio um modelo, ok? Toda vez que eu crio um modelo e faço previsões utilizando esse modelo, eu vou comparar essas previsões com os valores que eu tenho lá nos dados. E aí eu vou fazer uma avaliação. E aí eu vou melhorar esse modelo até que a diferença entre as previsões e os dados seja pequena. Então eu estou supervisionando esse modelo para que ele fique mais próximo. Então isso aqui, gente, é uma visão de muito alto nível do processo de aprendizado supervisionado, ok? Então, primeira coisa, começando lá com o meu fenômeno. O fenômeno é aquilo que nós discutimos lá na primeira aula, que é o processo gerador de dados, que é um fenômeno do mundo real que a gente observa, coleta dados. Nós não temos acesso aos dados, ao fenômeno real. A gente só tem acesso aos dados que a gente coletou. E a gente sabe desses dados que eles não são determinísticos. Então, esse processo G, essa função geradora de dados, ele tem um ou mais componentes aleatórios, ok? Então, toda instância XY que é gerada ali pelo meu G, ele possui algum ruído, ok? O que não significa que G é completamente aleatória. G tem um comportamento padrão, um comportamento médio. Mas aí vocês me perguntam o que é esse comportamento padrão, o que é esse comportamento médio? É a distribuição de probabilidades. A distribuição de probabilidades ela vai associar a cada valor y uma probabilidade baseado no valor x que está associado àquele y. Então é uma distribuição de probabilidades condicional. Volta lá no Naive Bayes. Lembra que eu tenho uma probabilidade condicional de y dado x, ok? Então, qual que é a probabilidade condicional da saída, dado que eu conheço a entrada? É um valor determinístico? Não, é uma distribuição de probabilidades. De acordo com os valores de entrada, eu vou dizer qual é o mais provável valor de y. Vou dar certeza? Jamais. Lembrando que todo modelo de inteligência artificial tem incerteza. Então, dando continuidade aqui, o que significa, aonde eu quero chegar que esse processo Y aqui, ele tem componentes, ele é não determinístico, ele tem componentes aleatórios, é que todos os dados que eu coleto, eles têm sinal e têm ruído. O que é o sinal? É a informação relevante que está contida nos dados, é o padrão geral. Ele descreve o comportamento médio, ele generaliza os dados. E o ruído, que também está dentro lá dos dados, são pequenas variações no comportamento geral. Ou são coisas muito específicas de uma instância, ok? Que diferem mais ou menos do comportamento geral. Ou seja, o ruído é a variância em torno do comportamento médio, ok? Toda e qualquer instância de dados que a gente tem no nosso banco de dados para um determinado problema, todas as instâncias, elas têm uma parte daqueles... Dentro de cada valor tem o sinal e tem o ruído. Todos os dados da nossa base de dados,
Elas têm sinal e ruído. O ruído pode ser muito grande em umas e pode ser muito pequeno em outras, mas todas têm. Então, para ilustrar isso melhor, vamos entender aqui essa questão do sinal e do ruído. Então, vamos supor que esses daqui são os meus dados originais, ok? A forma como eles estão lá no banco de dados. Vocês vão ver que todos eles aqui parecem ter, eles têm uma tendência, mais ou menos. Eles têm um comportamento maior aqui que você consegue observar. Então, esses daqui são os dados com o ruído. O que acontece se eu traçar aí, tentar separar o sinal do ruído? Olha só, primeiro eu preciso utilizar esses dados para aprender o sinal. Prestem atenção, os dados, as linhas pretas, elas são o sinal com ruído, ou seja, os dados originais. Os dados originais, eles contêm o sinal e o ruído, ok? A linha vermelha, eu retirei o ruído e mantive só o sinal. Olha só, essa linha vermelha, ela não traça bem o comportamento dos dados, o comportamento médio dos dados. Olha aqui, essa linha vermelha, ela não descreve bem o comportamento aqui. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Vocês vão ver que essa linha vermelha é a informação que eu quero. E essas variações aqui em preto, eles são ruídos que eu preciso eliminar. No final, o que o meu modelo quer fazer? Esse sinal preto aqui são os dados. A linha preta são os dados. O vermelho tem que ser o meu modelo. O que eu quero? Separar o sinal do ruído, ou seja, eu só quero saber a informação relevante. Eu não quero os ruídos. Porque aí eu quero tirar o sinal determinístico que está presente dentro dos dados estocásticos. O sinal determinístico é esse aqui e os dados estocásticos estão aqui. Então, é isso que o meu processo de aprendizado supervisionado quer fazer. O que ele quer fazer? Filtrar, ou seja, separar o sinal do ruído. O melhor sinal é aquele que melhor generaliza o comportamento. Então, eu posso ter... O que ele quer dizer o melhor sinal aqui? É porque... Para cada conjunto de dados desse aqui, eu posso ter inúmeras retas aqui diferentes, inúmeros sinais aqui que generalizam esses conjuntos de dados. Só que, dentre as possibilidades, existe um que melhor descreve os dados, é aquele que contém um menor erro, ok? Então, a melhor generalização é aquela que minimiza o erro médio, ok? E eu quero representar esse comportamento, ou seja, o sinal, em um modelo de forma mais eficiente possível. O que esse modelo quer dizer? Ele tem que ter pouquíssimos parâmetros. Então, vamos supor que eu tenho uma base de dados que tenha, sei lá, uma base de dados que tenha 100 instâncias, 200 instâncias. O meu modelo vão ser 2 números, 3 números. Mas esses 3 números, eles resumem todos aqueles dados. Então, o modelo, ele é uma compactação que é capaz de descrever todo aquele conjunto de dados de forma muito pequena. Entendeu? Então, isso é o modelo. Isso que é interessante no modelo. Ele é computacionalmente muito mais eficiente do que se a gente utilizasse todos os dados como a gente fez lá no aprendizado baseado em instâncias. Então, dando continuidade aqui, vamos sintetizar esse negócio? Eu tenho uma função de aprendizado, ou seja, uma função de indução. Né? A indução é o quê? Esse θ, letra grega θ aqui, é o meu modelo, é o conjunto dos parâmetros. E esse meu epsilon aqui, ele é o erro médio, ok? A minha função de aprendizado, que é esse F maiúsculo aqui, ele recebe os dados de treinamento, tanto os valores descritivos quanto os valores esperados, né? O Y, o meu atributo alvo, e vai aprender um modelo pequeno e compacto
ok? Que representa esses dados de treinamento. Então, a partir do momento que eu aprendi esses parâmetros aqui, que eu aprendi o meu modelo, daí para frente, eu não preciso mais utilizar os dados de treinamento. Eu posso pegar os novos valores ou dado de teste, utilizar ele como entrada junto com o meu modelo, com os meus parâmetros, e a função de inferência vai ser capaz de fazer estimativas, ou seja, previsões, né, sem ter que utilizar todos os dados de treinamento. E é sempre muito bom associar essa estimativa ao meu erro, à minha incerteza que eu aprendi lá nos dados. Então, isso aqui é uma descrição de muito alto nível, mas vamos olhar em baixo nível os componentes aqui. Eu tenho o meu conjunto de dados. O meu conjunto de dados ele é composto dos atributos descritivos e dos atributos do atributo alvo. Ok? Eu tenho um método de treinamento, o método de treinamento F. Dentro do meu método de treinamento, associado ao meu método de treinamento, eu tenho um negócio chamado função de custo. Por que função de custo? Porque essa função, ela chama de custo, porque custo é aquilo que eu quero diminuir, é aquilo que eu quero minimizar, aquilo que eu quero tornar o menor possível. E essa nossa função de custo, ela simplesmente compara os valores estimados com os valores esperados, ok? Isso aqui é o meu erro. Então, eu quero minimizar o epsilon, o meu erro, ok? E eu tenho, dentro da minha função de treinamento também, eu tenho um procedimento para atualizar os parâmetros baseados no valor da função de custo, no erro, ok? O meu método de treinamento ele tem um conjunto, ele pode ter um conjunto de hiperparâmetros. Gente, o que é hiperparâmetro? São os parâmetros do método de treinamento, só isso, gente. Quer dizer, o nome é feio, mas a explicação é muito simples. O que é hiperparâmetro? São os parâmetros utilizados na minha função de aprendizado. Lá na frente a gente vai ver, por exemplo, que todo método de aprendizado tem alguns parâmetros. Esses parâmetros, a gente dá o nome deles de hiperparâmetros. Simples assim. Continuando. A saída do método de treinamento são o meu conjunto de parâmetros. E os parâmetros eu utilizo no método de inferência para gerar as estimativas. Então, esse daqui é o esquema que descreve o treinamento supervisionado. Então, eu tenho basicamente quatro componentes principais. Os dados, o método de treinamento, a função de custo e o método de inferência. Ok? Então, continuando, nós vamos ver agora a função de inferência mais simples possível, que é a regressão linear. A regressão logística, classificação, nós vamos ver na próxima aula. Mas a regressão linear é a função de inferência mais simples que existe. Por que lembrando, a função de inferência, ela sempre recebe os dados de entrada, sempre tem os dados de entrada, o conjunto dos parâmetros, e com os dados de entrada e os parâmetros, ela gera uma estimativa. A função de inferência é aquela que transforma os dados de entrada e os parâmetros em uma estimativa. Qual que é a função de inferência mais simples que existe? A regressão linear. Então, a função de inferência ela vai receber um número real e vai retornar um outro número real. Então, lembrando que isso aqui é uma tarefa de regressão. A entrada e a saída são números. Y é um número real, x é um número real. Então, a função de inferência é A vezes x mais B. Ela é extremamente simples. F é esse conjunto aqui, AX mais B. Essa é a minha função de inferência, tudo isso aqui. E os meus parâmetros são A e B. Então, eu preciso agora arranjar uma função que, dado um conjunto de valores de x e de y, ele vai aprender os valores A e B que representam aquele conjunto de dados, para que eu não precise mais utilizar aquele conjunto de dados. E, uma vez que eu tenha um valor de x, eu consigo estimar um valor de y baseado nos parâmetros que eu aprendi com os dados de treinamento. Então, senhores, isso aqui não tem como ser mais simples do que isso. Uma equação linear de primeiro grau,
AX mais B, onde X são os meus atributos de entrada, são os valores que eu já sei, ok? A e B são os parâmetros que eu aprendi com os dados de treinamento, e o meu Y é o valor que eu quero saber dado o meu X de entrada. Não tem modelo mais simples. O modelo de regressão linear simples, esse com uma variável, ele é um modelo clássico da estatística, mas ele tem todos os componentes que a gente precisa saber do treinamento supervisionado. Vamos lá. Então, agora, a pergunta que fica é como que nós aprendemos esses parâmetros? Quais parâmetros? O A e o B da minha regressão linear. Qual o método de aprendizado desses parâmetros? Bom, agora nós temos que estudar sobre a função de treinamento ou função de indução. A função de treinamento, gente, essa F maiúscula aqui, ela é uma função que depende da função de inferência, que é aquele AX mais B. Ele pode ter alguns hiperparâmetros, ou seja, parâmetros só que são parâmetros que são utilizados para treinar o modelo. Ela vai retornar um modelo, vai retornar uma medida de erro, né? de uma estimativa de erro padrão. E ela tem uma função de custo, né? Que é a função que calcula o erro, ok? E por fim, a gente utiliza os dados de treinamento para entrada. Vamos passar agora, aliás, desculpa. A função F ela é basicamente um método de otimização, né? O objetivo dessa função de treinamento é achar o melhor conjunto de parâmetros que minimize a incerteza, o erro padrão. Essa incerteza é a função de custo. A função de custo é a função que calcula o erro, epsilon, e ela é chamada função de custo porque é uma função que nós queremos minimizar, né? Parece engraçado, mas ninguém maximiza o prejuízo, não, né? Custo é prejuízo. Então, você quer minimizar o prejuízo, você quer minimizar o custo, você quer maximizar o lucro, né, o benefício, e quer minimizar o custo, o malefício ou o prejuízo. Então, a função de custo ela é uma função que o valor dela vai ser muito alto quanto mais o seu modelo errar, e vai ser muito baixo quanto menos o seu modelo errar. Então eu quero minimizar a função de custo, eu quero que o meu modelo erre o mínimo possível. E a função de custo mais conhecida é o erro médio quadrático, né? Então, o erro médio quadrático é uma função que recebe os valores reais, né, as saídas esperadas, e as estimativas geradas pelo modelo. E faz a subtração desses dois, eleva ao quadrado e soma. Aqui está faltando um elemento que isso aqui não é só somar, não. Isso aqui é para tirar a média do número desses elementos aqui. Por que essa função tem esse formato? Por que eu pego as diferenças e elevo ao quadrado? Bom, vamos supor que y, a diferença da estimativa com o y, ela pode ser tanto um valor positivo, né? Positivo significa que o y errou para baixo. E quando é negativo, significa que o y errou para cima. E é zero quando esses dois valores são iguais. Mas se eu pegar esses dois valores aqui, ok? Eu vou gerar uma determinada confusão, porque... dá uma olhada aqui. Esse valor ele pode ser muito desviado, né, para baixo, ou muito desviado para cima, como nós já falamos lá naquela aula que a gente falou sobre métricas, né, de problemas de regressão e classificação. Então, quando eu elevo ao quadrado, esse valor aqui vai ser sempre positivo. E olha só que maravilha, ele vai fazer uma bacia. Então, se o meu erro é menos 10, ele vai topar aqui na frente, ele vai ser um valor positivo. E quando o meu valor é 0, eu tenho aqui no fundo da bacia. Então, é fácil achar o valor mínimo desta função. Por que a gente escolhe o erro quadrático médio? Porque ele faz essa formato, que é uma função que tem apenas um valor mínimo, que é esse daqui.
ele tem apenas um mínimo. O mínimo dele, o mínimo dessa função é um mínimo global, que está aqui no zero. A questão agora é achar quais são os parâmetros que levam até esse valor zero de erro, ok? Outra vantagem do erro quadrático médio é que ela é uma função fácil de diferenciar, mas isso eu vou discutir um pouquinho mais à frente. Então, a minha função de treinamento, ela pode ser uma função exata. O que quer dizer uma função exata? Ela é uma função que ela tem uma fórmula fechada, exata, e que, a partir dos dados, ele já me dá o conjunto de argumentos. Ele me dá com certeza, ele me dá com precisão qual que é o conjunto de parâmetros que minimiza a minha função de custo, ok? Então, veja bem, isso aqui é muito, muito importante. As funções de treinamento fechadas são muito difíceis dentro da inteligência computacional. É muito difícil você ter um modelo e falar assim, ó, esse modelo aqui tem uma função de treinamento que é exata. Pouquíssimos tem. Vou dizer que regressão linear e regressão logística tem uma equação fechada. De resto, não. Então, mas é interessante para a gente entender. Vamos ver qual é a fórmula aqui para o caso da regressão linear. Relembrando, de novo, as aulas de estatística. Então, aqui nós temos, por exemplo, no caso da regressão linear, a gente tem a fórmula dos mínimos quadrados. A fórmula dos mínimos quadrados é uma fórmula fechada, ok? E você pega x menos o valor médio de x, y menos o valor médio de y, o somatório da multiplicação dessas diferenças dividido pelo somatório das diferenças de x menos o valor médio de x ao quadrado. Então, esse aqui é a fórmula fechada para eu estimar o parâmetro A. E aqui agora eu tenho o parâmetro B, que é o valor médio de y menos A vezes o valor médio de x. Ok? Se a gente tivesse aqui eu tenho a fórmula para uma regressão linear simples, como uma variável. Se eu tivesse múltiplas variáveis, eu poderia utilizar os mínimos quadrados ordinários, né? Que é o inverso da multiplicação da transposta de x por x, multiplicado pela transposta de x vezes y. Então, isso aqui é uma fórmula fechada que me dá o conjunto dos parâmetros da equação. Ok? Vamos ao código agora, né? E vamos dar uma olhadinha aqui na função de teste. Estou no mesmo notebook do aprendizado supervisionado, que agora eu vou trabalhar com regressão linear. Eu vou criar uma função de teste aqui. Ok? Vou criar uma função de teste aqui, que o mesmo x, né, variando entre menos 2 e 2, de 0.1 em 0.1. O n é o tamanho do meu x, né, a quantidade de elementos. E aqui eu vou gerar uma equação linear, ok? Ó, vou pegar aqui vou tirar aqui o termo. Ops. Tá aqui um modelo determinístico. Agora eu vou acrescentar aqui um fator aleatório, que é uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 0.5, ok? Beleza? Esse flatten que eu estou chamando aqui no final é só para deixar tudo num único array, né? Então, vou mostrar aqui, agora vocês vão ver que ele vai ser um processo estocástico. Executei uma vez, deu esse formato. Todas as vezes que eu executar ele aqui, ele vai ter um formato diferente. Ok? Então, gente, vamos explicitar aqui o que é essa fórmula, né? O meu y é igual a menos 1.9 vezes xi menos π
uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão igual a 0,5. Essa daqui é a fórmula, é essa fórmula aqui embaixo, ok? Então, cada yzinho aqui, beleza. Então, agora eu quero treinar, e aqui eu sei qual que é o meu parâmetro, né, de entrada, aqui eu sei quais são, mas vamos supor que eu tenho esses dados aqui, que eu queira treinar um modelo para aprender esses valores aqui, né? Você só tem acesso ao y e ao x, aos valores de y e x, você não tem acesso à fórmula. Esse processo aqui é o famoso G, né? É aquele processo desconhecido. O que você tem acesso é isso aqui, ó. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o método dos mínimos quadrados. Então, para uma função de inferência y igual a f de x, tal que f de x é ax mais b, os meus parâmetros são a e b. Para encontrar o conjunto de parâmetros θ, que é a e b, usam-se as fórmulas abaixo. Então, a é igual a x menos a média de x, multiplicado por y menos a média de y, somo tudo isso, dividido pelo somatório de x menos a média de x ao quadrado. Isso aqui para achar o parâmetro A. O parâmetro B já é a média de y menos a vezes a média de x, onde x e y são os valores médios, né? Então, bem simples. Eu tenho os meus parâmetros A e B, eu inicializo os dois como zero. Eu vou pegar xm, vai ser o valor médio de x, olha só. Valor, a média de x, né? Média de x. Embaixo está aqui a minha média de y, certo? Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a média de x, né? Somatório das... enfim, isso aqui é mais fácil falar que esse numerador é isso aqui de cima, e esse aqui é o denominador. Ok? X ao quadrado, a diferença de cada um dos x menos o valor médio, certo? Tá aqui. O range é de 1 até n, tá aqui passando por todos os valores. Por fim, achei o numerador, o valor de A e o valor de B, seguindo exatamente essas fórmulas que estão aqui. Então, quais serão? Dados que eu conheço os valores A e B, eu quero ver se essa fórmula consegue estimar mais ou menos bem. Vamos ver? Menos 1,953, você vai ver que não vai ser exatamente o valor exato, tá vendo? Aqui é 1,9, aqui ele gerou 1,95 alguma coisa. Não é o valor exato, mas é uma aproximação boa. E aqui ele é o π, né? 3,14. E aqui no B ele gerou 3,0. Por que esses valores não são iguais aos que estavam lá em cima, se a fórmula é exata? Por quê? Porque nos dados eles têm um ruído aleatório, né? Regido aqui pela distribuição normal, ok? E esses ruídos aleatórios perturbam os valores que estão aqui, ok? Então, nunca vai ser exatamente igual, mas vai ser uma aproximação boa daquilo que é o valor real, dado que nós não temos acesso direto, na maioria das vezes, a essa fórmula. A gente só consegue estimar o que está nos dados. Então, vamos aqui embaixo, eu estou comparando os valores. Eu estou gerando aqui, ó, YT aqui é a minha estimativa, ok? Gerando a estimativa. Eu estimei o A e eu estimei o B. Então, eu vou pegar todos os valores de X e vou calcular a estimativa dele, ok? E vou comparar essa estimativa, que é o meu YT, com os valores originais. Então, aqui, ó, em azul, valores originais. E em vermelho vão ser os meus valores estimados. Vamos dar uma olhada?
Olha só. É bem próximo. Não é exato, não é igual, mas é bem próximo. Essa função aqui também, você vai ver que ela é uma função muito bem comportada. Vamos fazer um negócio aqui? Se eu aumentar o desvio padrão aqui, o desvio padrão está 0,5. Se eu aumentar ele para 1, essa função vai ficar bem menos comportada. Que aí a variância, aí, viu? Os valores são muito mais espalhados. Então, lembrando que numa distribuição normal, a média, você tem o valor médio e o espalhamento, ou seja, o desvio padrão. O espalhamento é o sigma. Quanto maior esse valor, mais os valores estarão espalhados. Então, em 0,5 eles estão bem próximos. E com 1 aqui, eles já ficam mais espalhados. Então, aqui já vão ser outros valores, ó, bem mais espalhados. Vou treinar para aqueles valores. Ele já, ó, veja que a estimativa já errou um pouco mais. Tá vendo? Olha só. Os valores são 1,9 e 3,14. Aqui ele estimou 1,67 e 2,69. Por que desse erro? Por causa desse fator aleatório que está aqui, desse espalhamento dos dados. Então agora vamos comparar aqui os valores estimados com os valores reais. Então, é uma reta bem centrada no meio dos dados. Então, o vermelho aqui são os meus valores estimados. Ele está bem centradinho aqui no meio dos dados. Ele não é igual aos dados, porque os dados eles têm um ruído. Mas eu vou dizer que o meu modelo, ele separou o sinal do ruído que está nos dados. Ok? Então, ele aqui, essa reta é a que melhor descreve este conjunto de dados. Então, este modelo, o modelo de regressão linear, ele é um modelo que ele vai só para problemas lineares, mais para frente a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Ele vai conseguir descrever os dados utilizando dois parâmetros só, o A e o B. E ele vai tentar achar a reta que melhor fica, que centraliza aqueles dados. Por que a reta que menor centraliza? A reta que menor centraliza é aquela que minimiza o erro quadrático médio. O que significa? Que na média, o desvio, os valores reais dos dados, na média, eles estão pouco distantes daquela reta. A reta que tem a menor média de distância dos valores reais para ela é aquela. Então, o método dos mínimos quadrados, o método dos mínimos quadrados, ele me garante que vai entregar o conjunto de parâmetros que tem o menor erro. Então, essa é um método de treinamento que é uma função exata. Mas, como eu disse anteriormente, é muito raro que na inteligência artificial você tenha uma função que seja exata para a maior parte dos modelos. A maior parte dos modelos não tem uma função exata, ela tem uma função estocástica. Também, o que quer dizer? Ele vai de forma meio que aleatória, procurando, não é completamente aleatória, mas ele inicia de forma aleatória e vai otimizando e vai procurando até achar os valores. Então, ele tem uma convergência muito boa, não acho que esse é um método de força bruta, mas ele tem um componente aleatório, ok? Se você... os métodos de treinamento iterativos, que também são estocásticos, se você executar eles várias vezes, eles provavelmente darão valores diferentes, ok? E outra coisa, esses métodos eles são iterativos, ou seja, esse método primeiro que a gente viu, ele executou a forma, tem o valor. Os outros métodos, eles fazem um loop. Eles vão melhorando os parâmetros, aí eles vão achando o erro, corrigem os parâmetros com base, testa de novo, acha outro erro e vai fazendo um loop de melhoria dos parâmetros e eles vão sempre diminuindo o erro até estabilizar
em um valor que é a melhor estimativa. E eu tenho que estabelecer com quantas vezes ele vai ficar, por quanto tempo ele vai ficar rodando aí para poder melhorar os modelos. Esse é um dos hiperparâmetros. Ou seja, qual que é o primeiro hiperparâmetro? A quantidade de execuções, de iterações que o meu método vai fazer para poder melhorar os parâmetros do modelo. Então, neste caso, a gente vai ver que existem funções de treinamento, ou seja, funções de indução, que são iterativas, né? Que elas vão fazendo um loop, né? E eu vou ter um critério de parada, que é um dos meus hiperparâmetros, né? No caso, pode ser, por exemplo, quando o erro for menor do que tantos por cento, ou quando ele executar não sei quantas iterações, enfim, existem vários critérios. Para cada loop desse, ele vai atualizar os parâmetros com base no erro. Ok? Vai calcular o erro em cada iteração e vai atualizar os parâmetros. Mas ele não garante que ele vai zerar o erro. Ele vai melhorando enquanto for possível. Então, esse é uma função de treinamento iterativa. Então, nesse caso, a função mais conhecida é o do gradiente descendente. O que é o gradiente descendente? O gradiente, gente, a gente pode generalizar o gradiente como a derivada. Você tem o que é a derivada de quem? A derivada da função de custo. Ok? Então, olha só. Eu inicializo o meu conjunto de parâmetros com valores aleatórios. E eu tenho um valor aqui que é a taxa de aprendizado. A taxa de aprendizado é um dos hiperparâmetros do gradiente descendente. É um valor, geralmente um valor pequeno, que ele ajusta na hora de corrigir os parâmetros lá na frente. Então, eu vou passar pelo meu conjunto de dados, ok? Na primeira iteração, os meus parâmetros são aleatórios. Eu vou calcular um valor de entrada, gerar uma estimativa com base nos parâmetros atuais. Aí, com base nessa estimativa, ele vai calcular o erro, né, dos valores esperados com os valores estimados. E em cima desse erro, eu vou achar a derivada desse erro em relação a um determinado parâmetro, ok? E vou multiplicar isso por essa taxa de aprendizado, ok? E vou subtrair do parâmetro atual. Então, isso aqui é a atualização dos meus parâmetros com base na derivada da função de custo. E eu vou repetir esse processo aqui várias vezes. E aí, eu atualizei os meus parâmetros. E aí, agora? Agora eu vou passar, repetir de novo, pegar o valor de x, pegar os parâmetros atuais, achar a estimativa, calcular o erro, atualizar os parâmetros com base na derivada do erro. E eu vou executar isso aqui inúmeras vezes. E a tendência é que o erro vá diminuindo. Então, o que tem por trás disso aqui, gente? Primeiro, por que eu estou utilizando derivadas, né? Você vai ver que a função de erro é uma função convexa. Como eu falei lá atrás, ela é uma bacia. E nós queremos chegar no fundo daquela bacia, ou seja, ela só tem um mínimo. E eu quero chegar lá. A derivada de uma função é a taxa de mudança daquela função. A velocidade que ela está subindo ou que ela está descendo. Então, olha só. Isso aqui é importante. Isso aqui, a linhazinha vermelha, é a minha função de custo. As setas azuis são as derivadas da minha função de custo para cada momento. Você vai ver que essa seta aqui está apontando que, olha, o seu erro está subindo. E ele está subindo muito. Está vendo o tamanho da seta? Indica um módulo. Ok? O tamanho. Então, o erro está crescendo muito. O que eu quero fazer? O meu gradiente, isso aqui não é minha derivada, ou seja, o meu gradiente, eu quero pegar isso aqui e ir no sentido contrário. O sentido contrário é o meu gradiente descendente. Ok? É o oposto do meu gradiente. Então, isso aqui é o valor do meu parâmetro. Se pra cá o erro está subindo, eu quero ir no sentido contrário dele. Entendeu? Então, você vai ver que aqui a derivada ela é pequena, ok? Mas ela ainda está subindo. E quando ele chega aqui, no fundo,
a derivada ela é muito pequena e assim, praticamente não vai a lugar nenhum, tá vendo? Então, quando o meu erro está aqui, o meu parâmetro está aqui e o meu erro está aqui, se o erro está subindo, eu vou na direção contrária. Quando ele está aqui, o erro está subindo, eu vou na direção contrária. Então, se o erro está apontando para cá, eu tenho que vir para cá. Eu tenho que ir na direção contrária. E é isso que as derivadas estão me mostrando. Então, o gradiente, ou seja, a derivada, ele mostra para onde a minha função está crescendo ou se ela está diminuindo. Se a minha derivada é diferente de zero, significa que a minha função está se movimentando, ok? Ou seja, ela está crescendo. Eu tenho que ir no lado oposto. E eu vou tentar chegar quando a minha derivada é igual a zero. Quando é que a minha derivada é igual a zero? No mínimo da função, no mínimo dessa função, a derivada é igual a zero. Então, qual que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir, eu tenho que procurar diminuir as derivadas da minha função para chegar aqui no fundo da bacia, aonde a derivada é igual a zero, ok? Então, quanto maior a derivada, mais a função está longe do mínimo. Quanto menor a derivada, mais a função está próxima do mínimo. Então, eu utilizo as derivadas porque elas me guiam dentro da função de custo para onde para onde o erro diminui. Quando eu tiro uma derivada, quando eu chego na derivada lá do meu erro, e ela está um número grande, significa que eu tenho que ir na direção oposta, porque ela está crescendo e eu quero que ela diminua. Então, se ela está apontando para cá, eu venho para cá, ok? Até chegar nos valores dos parâmetros que minimizam a derivada, que minimizam o gradiente. Então, eu tenho a minha função de estimativa, que utiliza os parâmetros. Então, eu estimo a saída com base nos valores de entrada. Eu tenho os valores de entrada e eu tenho meus parâmetros. Gerei estimativa. Com essa estimativa, eu calculo o erro utilizando a função de custo. O que eu quero fazer agora? Eu quero achar a derivada dessa função de custo para cada um dos parâmetros. Calculo o quanto cada parâmetro modelo contribuiu com o erro total. É isso que a derivada está querendo me dizer. A derivada, ela me diz, olha, esse parâmetro aqui contribuiu com tanto lá para o erro total. Daí, eu vou pegar aquele parâmetro e subtrair ele da derivada multiplicada pelo alfa. O alfa é minha taxa de aprendizado. Significa que ela vai da derivada total. Eu vou considerar a derivada toda ou só uma parte dela. Por que isso é importante, gente? Eu digo por que a taxa de aprendizado é importante. Porque o método gradiente descendente ele é muito agressivo se você considerar a derivada toda. Então, ele pode pulando, ele faz movimentações nos valores dos parâmetros muito agressivas. Para você diminuir a agressividade, não assim, todo mundo pensar, não, mas isso então vai ser bom, se é muito agressivo, ele vai chegar lá no fundo daquela bacia lá, daquela função de erro mais rápido, mas não é. Rapidamente ele pode passar de um valor que está com erro negativo para um erro positivo. Então, imagine essa curva aqui. Ele passa de um lado, ao invés de só descer, ele pode passar de um lado para o outro, e ficar assim, ó. Então, por isso que eu diminuo o tamanho da contribuição, para que ao invés de ele ficar pulando de um lado para o outro, ele só vai descendo, de forma mais suave. Então, a taxa de aprendizado é com que suavidade essas contribuições, essas mudanças vão sendo feitas nos parâmetros. Então, a taxa de aprendizado é um dos parâmetros da função de aprendizado, ou seja, ela é um hiperparâmetro. Voltando lá. Então, com isso, o meu gradiente descendente para a regressão linear, aliás, antes de chegar lá, vamos fazer uma breve revisão aqui de derivadas, né? Isso aqui é bem simples, eu também não vou ficar entrando aqui relembrando vocês das aulas de cálculo, né? Ficar ensinando cálculo para vocês, eu só vou dar uma lembrada por alto aqui. Vamos lá. Então, se a minha função ela é uma constante, a derivada da constante é igual a zero. Então, se y é igual a 5, a derivada é igual a zero. Se
a minha função ela é uma constante multiplicada por x, a minha derivada em função de x é igual àquela constante. Então, por exemplo, se eu tenho y igual a menos x é a mesma coisa de menos 1 vezes x. Então, a derivada de x em relação a y é igual a menos 1. A derivada de um expoente é isso aqui, ó. A derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Então, por exemplo, a derivada de x ao quadrado é 2x. Ok? A derivada da soma de duas funções é igual à soma das derivadas. Né? Então, por exemplo, se eu tenho x ao quadrado, nós sabemos aqui ó, que a derivada de x ao quadrado é 2x. Mais x, nós sabemos que a derivada de x é igual a 1. Então, eu separo, vou achar essa derivada, e a derivada dessa função toda é a soma das duas derivadas. Ok? Um caso diferente é quando eu tenho duas funções compostas. Então, eu tenho f de x, a entrada de f de x é o resultado de g de x. Então, aí, nesse caso, eu tenho, isso aqui é a famosa regra da cadeia, né? Eu acho a derivada de y em função de f e depois multiplico a derivada de f em função de g. Então, olha só, se eu tenho 2x vezes 2x ao quadrado, então eu vou considerar que esse negócio aqui ao quadrado é uma função e 2x é outra função. A derivada de alguma coisa ao quadrado é igual 2 vezes alguma coisa. Só que aqui é 2 vezes a derivada dessa alguma coisa. Qual que é a derivada de 2x? 2. Então, a derivada de 2x elevado ao quadrado é igual a 2, que é a derivada disso aqui, pela derivada disso aqui. E a derivada disso aqui é 2. Então, a derivada aqui é igual a 4. Então, essa foi uma revisão bem sucinta das principais derivadas que a gente vai precisar aqui agora. Então, vamos fazer o uso delas. Eu tenho a minha função de inferência, né? Que é a função que recebe x e pega dois parâmetros, a e b. E o que é a função f? ax mais b. Quais são as derivadas dessa função? A derivada de y, da estimativa, em relação ao parâmetro a, é igual a x. Ó. Qual que é a derivada de x multiplicado por uma constante? A. Ok? E eu tenho a derivada de b. Ok? A derivada de b em função de b, né, gente? A derivada de b é igual a 1. Porque é a mesma coisa, a derivada de uma coisa por ela mesma igual a 1. Então, agora nós vamos pegar o erro quadrático médio. O erro quadrático médio, aí é importante a gente pensar que o valor esperado y menos a minha estimativa ao quadrado. Né? Isso aqui é um erro simples. Isso aqui é o erro quadrático, não é o erro quadrático médio. Nós vamos chegar no erro quadrático médio. Então, qual seria o meu y tio aqui, que é a minha estimativa, é a mesma coisa de chamar a minha função de inferência aqui, que também é a mesma coisa de chamar ax mais b. Só que aqui ele está com menos, né? Então, é o valor esperado menos a minha estimativa. Então, eu vou pegar esse menos aqui, multiplicar por ax mais b, vai dar menos ax menos b. Então, vai ser y menos ax menos b ao quadrado. Então, quando eu tiro a função ao quadrado aqui, qual que é a derivada dessa função aqui? É 2 vezes o erro. O erro é isso aqui de dentro. Agora, qual que é a derivada desse erro em função de A e qual que é a derivada desse erro em função de B? Então, a derivada do erro em função de A é x e a derivada do erro em função de B é 1. Nesse caso aqui ele está negativo, vai ser menos 1. Substituindo isto aí, senhores, lá no erro quadrático médio, eu só vou acrescentar aqui o somatório, né? E acrescentar. Só que o erro aqui não muda, gente. Não muda. Só porque a minha função, o meu erro aqui, ao invés de ser a diferença de 1, vai ser o somatório de várias diferenças. As derivadas continuam iguais. Substituindo isso lá no gradiente descendente, agora, olha só. Eu pego o meu A, inicializo ele com valor aleatório. Pego o meu B, inicializo com valor aleatório. Estipulo o meu A aqui, que está sendo bem pequenininho.
E aí, para cada conjunto de valores x e y, eu vou calcular o ax mais b com os valores que eu tenho, inicialmente aleatórios. Vou achar o erro, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o meu a com base naquela derivada que eu calculei e o meu b com base naquela derivada que eu calculei. Eu vou fazer isso várias vezes e o meu erro vai diminuindo. Vamos dar uma olhada, então, na nossa função de treinamento do gradiente descendente no código. Bom, olha aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar os parâmetros. Então, o meu a eu vou inicializar utilizando uma função normal, com média 0, desvio padrão 0,5, e o meu parâmetro b, mesma coisa. Agora eu tenho os parâmetros da função de treinamento, ou os hiperparâmetros. Eu tenho o meu alfa, que é a taxa de aprendizado. Lembrando que quanto maior o valor de alfa, mais agressivas vão ser as atualizações dos parâmetros. E quanto menor o alfa, mais suaves serão as atualizações dos parâmetros. Nós vamos simular isso aqui daqui a pouquinho para vocês entenderem melhor. E por fim, o número de iterações, ou de repetições dos dados. Então, eu tenho esse histórico aqui, ele é interessante manter esse histórico para guardar a curva de aprendizado. O que é a curva de aprendizado? É o histórico do quanto que o erro vai diminuindo ou aumentando, ou como que o erro vai se comportando durante as iterações do algoritmo. Então, esse conceito aqui ele é muito importante a gente aprender, a curva de aprendizado, que é o histórico do erro durante o processo de treinamento. Aqui começa o algoritmo de gradiente descendente propriamente dito. Então, eu tenho aqui uma iteração sobre todas a iteração, né? O número de iterações. E aqui eu vou passar para cada instância do meu conjunto de treinamento. Para cada instância do meu conjunto de treinamento, eu vou calcular a estimativa, né? Que é a função de inferência, ax mais b, com os valores atuais dos parâmetros a e b. Depois eu vou calcular o erro, que é pegar o meu valor, o valor que eu conheço de y e subtrair da minha estimativa, né? Isso aqui é a parte da minha função de custo. Eu vou salvar o erro quadrático atual, né? Que é o erro, que é esse erro aqui, só que é o quadrado. Isso aqui é para eu manter o meu histórico de aprendizado, ou a minha curva de aprendizado. E em cima desse erro, eu vou atualizar os parâmetros com base nas derivadas, tanto na derivada de A e B em relação à função de custo, ok? Lembrando que eu também estou multiplicando aqui pelo meu alfa, que é a minha taxa de aprendizado. Aqui no final, eu estou plotando a minha curva de aprendizado, ou histórico do erro, né? E aqui estou plotando os valores finais dos parâmetros A e B também. Então, vamos executar aqui. Olha só como é que é a minha curva de aprendizado. Você vê que ela começa com um erro muito grande aqui no início, e depois esse erro vai diminuindo, mas ele vai sendo, ele sobe, depois desce, ele é estocástico mesmo, tá vendo? Ele não é bonitinho, uma curva certinha, ele vai subindo, descendo, ok? Olha os valores que ele estimou para os parâmetros A e B, menos 1,67 e menos 2,77. Então vamos plotar a reta aqui para ver como é que ficou. Olha só, ficou uma reta bem posta aqui também no meio dos dados, beleza? O que aconteceria se eu mexesse com os parâmetros aqui? Eu vou diminuir, por exemplo, o número, você está vendo que chega num momento aqui assim, que ele não tem muita variação, ok? Então eu posso diminuir o número de iterações aqui. Eu vou colocar de 30, eu vou colocar 10 iterações aqui. Vou executar. Aqui, ó. Começou bem baixo, depois subiu, depois foi diminuindo, até que estabilizou em um ponto aqui. Beleza? É o suficiente. Chegou basicamente nos mesmos parâmetros. Menos 1,65, menos 2,71. Vamos brincar aqui um pouquinho com a taxa de aprendizado. O que aconteceria se a minha taxa de aprendizado fosse 0,1? Muito agressivo. Ó, o algoritmo não aprendeu muito. Tá vendo? Ele não convergiu, ele divergiu. Então, eu vou diminuir isso aqui para 0,1 para ver se... Não, 0,5 para metade daquele outro. Para ver se melhora. Opa, já melhorou. Olha, a distribuição do meu erro ficou menor. Quanto menor, assim, né, quanto mais próximo de zero, melhor. Então, eu vou diminuir mais um pouquinho. De 0,5 eu vou diminuir para 0,1.
Nossa, melhorou bastante. Ok? Vamos pegar para 0.05 para ver. Parece que não melhorou muita coisa. Vou colocar uma taxa bem lenta aqui, 0.01. Não convergiu também não. Está diminuindo, mas está muito lento. Então eu acho que a taxa de 0.05 ela ficou adequada, até que estabilizou um erro aqui. Vamos ver os parâmetros gerados. Está aqui uma reta bacana aqui também. Então é importante a gente lembrar disso aqui para a gente estudar a forma como o algoritmo o algoritmo está convergindo. O que é convergir? É diminuir o erro de forma constante, né, de forma sistemática. Então essa daqui é a nossa curva de aprendizado. Para a gente poder treinar, lidar com a curva de aprendizado, a gente tem que saber lidar com os hiperparâmetros do modelo. Então, saber lidar com os hiperparâmetros é muito importante num algoritmo como esse, ok? Nós temos 2 hiperparâmetros aqui, só está mostrando o alfa, mas você tem vários hiperparâmetros. A curva de aprendizagem, ela mostra a convergência do algoritmo. Então, qual que é de acordo com os parâmetros, ele vai convergir, ou seja, ele vai diminuir o erro de forma mais lenta, ou ele vai diminuir de forma mais rápida e estabilizar em um ponto. Isso aqui vocês podem ver lá no nosso treinamento, que foi bem parecido com isso. Então ele começa, vai, sobe, depois estabiliza aqui em uma região, ok? Então foi o que aconteceu. Mas nesses 2 casos, nós estamos vendo que o algoritmo está convergindo, ou seja, o erro ele diminui de forma consistente ao longo do tempo. Pode acontecer, e como aconteceu lá, de acordo com os parâmetros, que o erro é que o algoritmo ele não aprenda. Tá vendo que aqui nesse caso, o erro ele nem sobe nem diminui. Então o algoritmo ele não está aprendendo. Ou então ele está em um ponto onde ele tem um erro e o erro começa a crescer exponencialmente. Isso significa então que o algoritmo ele não convergiu. O algoritmo, na verdade, ele divergiu. Ao invés de aprender, ele levou para a piora dos parâmetros. Isso é uma coisa que pode acontecer sim. E nós demonstramos aqui, por exemplo, colocando o parâmetro alfa 1, que é uma taxa de aprendizado muito alta, ele diverge. Tá vendo? O algoritmo, se eu colocar aqui em 1, provavelmente o erro vai subir ao invés de descer. Ó, subiu. Tá vendo que ele chegou até a estourar o valor aqui. O erro estava aqui e subiu de uma vez até que ficou muito grande. Então, esses são exemplos. Vou colocar o 0.5 aqui, que é uma taxa muito alta, por exemplo. Aí. O erro não está diminuindo ao longo do tempo, tá vendo? Então esse aqui, o algoritmo não está convergindo. E se não há convergência, nós temos que entender o que está acontecendo para poder corrigir e fazer com que o algoritmo aprenda. Isso, gente, é uma característica de todos os algoritmos de treinamento que não são determinísticos, que não têm a fórmula fechada. Eles são algoritmos iterativos e que dependem de um ou outro valor aleatório. Então ele tem que convergir até chegar nos melhores parâmetros. Então, gente, só para resumir a nossa aula daqui de hoje, a gente está trabalhando com um conjunto de parâmetros, um vetor de coeficientes, que são A e B, que são números reais. A gente tem uma função de inferência, que é uma equação de primeiro grau, que é ax mais b. E a gente viu 2 funções de aprendizado. Uma função fechada, que é dos mínimos quadrados, e uma de gradiente descendente, que é iterativo. Não se iludam, gente. Daqui para frente a gente vai ver muito mais algoritmos como o gradiente descendente do que o simples igual ao mínimos quadrados. Inteligência artificial, a maioria das funções de inferência são muito mais complexas do que uma regressão linear simples, mas muito mais complexas. E faz com que os algoritmos de treinamento sejam também, a maioria deles, iterativos e não determinísticos.
Então, por fim, a função de custo que a gente utilizou foi o erro quadrático médio. O erro quadrático médio, ele é uma função uma função de custo para problemas de regressão. Nós vamos ver nas próximas aulas funções de custo apropriadas para problemas de classificação e outras coisas. Sintetizando, para poder fechar aqui, gente, nós temos no treinamento supervisionado o conjunto de dados que tem os atributos descritivos, os atributos explicativos e o atributo alvo. Esse conjunto de treinamento, a gente vai tentar criar um conjunto de parâmetros que descreva todo o relacionamento entre x e y, né, para todos os dados. De forma que o método de inferência só precisa informar novos valores de x e os parâmetros para ele poder gerar uma estimativa. O método de treinamento, ele tem uma função de custo que ele quer minimizar, que é a função que calcula o erro, né? Entre essa estimativa, entre essa aproximação e o valor real. Quanto menor for essa distância, melhor. Então, com base nessa função de custo, ele vai atualizar os parâmetros para poder fazer com que esse pequeno conjunto de parâmetros aqui, seja capaz de descrever esses dados. Os métodos de treinamento também têm hiperparâmetros, são parâmetros que determinam a forma como esse aprendizado será realizado. Então, senhores, espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o primeiro algoritmo que a gente vai ver de treinamento supervisionado. Veremos outros. E revisem, implementem e tentem absorver as coisas. É muito complexo, não é nada fácil, mas essa é a beleza dessa disciplina. É você ver coisas das mais diversas áreas e que resumem o quão difícil e o quão complexo é aquilo que nós, seres humanos, temos de forma natural, que é a inteligência. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.